Olá pessoal, bem-vindos ao canal Químicas Vibe, o nosso canal de Química. E hoje vamos resolver a questão 24 da Unicamp 2024, prova Q e Y. Vamos ler. No início de 2023, um grupo de pesquisadores estudou o desenvolvimento de uma poliamina sólida contendo cobre, capaz de absorver CO2. Absorver significa prender, tá pessoal? Na fase gasosa em baixas concentrações. A figura a seguir mostra o esquema da absorção com a representação do sólido. Então, a poliamina absorve CO2 e, na presença do hidróxido de cobre 2, forma o bicarbonato de cobre 2. Nós percebemos que existe uma reação química aqui, tá? De acordo com os autores do estudo, 1 kg de poliamina contendo cobre é capaz de absorver até 5 mols de CO2, uma quantidade bem superior ao que se conhece até então. Com base nessas informações, pode-se concluir que a porcentagem massa de cobre no sólido é cerca de, dadas as massas molares, e ele também quer, pessoal, a massa que corresponde aos 5 mols de CO2. Vamos resolver essa questão. Nós vamos calcular primeiramente a porcentagem massa de cobre. O enunciado falou que cada 1 kg, ou seja, 1000 gramas de poliamina contendo cobre, é capaz de absorver 5 mols de CO2. A massa molar do cobre foi dada a 63,5 gramas por mol. E o que significa isso, Roque? Que cada 1 mol de cobre tem uma massa de 63,5 gramas. E como ele deu um esquema e aqui aparece uma reação química, nós precisamos escrever a equação balanceada. Ele disse que a poliamina absorve o CO2. Vamos escrever CO2. Na presença do hidróxido de cobre 2 tem um Cu e 2 OH. Eu vou escrever um Cu e 2 OH na equação. Forma bicarbonato de cobre 2. Aqui nós temos um cobre e 2 HCl3-. Eu vou escrever um cobre e o bicarbonato HCl3- e ficará entre parênteses. Eu vou colocar o índice 2, mostrando que esse ânion repete 2 vezes. E agora precisamos fazer o balanceamento. Depois da seta temos um cobre. Antes da seta, um cobre, então. O índice, esse número pequenininho que fica fora do parênteses, multiplica o que está dentro do parênteses. E aqui nós percebemos, então, que temos 2 carbonos, não é? Eu vou colocar o coeficiente 2. Pessoal, o balanceamento é feito com esses números grandes colocados na frente das fórmulas, chamados de coeficientes. E os coeficientes, pessoal, nos dão uma razão obrigatoriamente em mol. Obrigatoriamente mol. Então, nós percebemos o quê? Que a cada 2 mol de CO2 que reagem também 1 mol de hidróxido de cobre 2 ou 1 mol de cobre. Pessoal, a razão é 2 mol de CO2 para 1 mol de cobre. Agora, qual é a unidade que ele usa no enunciado? Não é mol? Mol de CO2? Então, na primeira linha, eu vou escrever 2 mol. Agora, ele quer a porcentagem massa de cobre. Então, na primeira linha da regra de 3, eu vou escrever o quê? A massa de 1 mol de cobre. Então, repetindo, a primeira linha de uma regra de 3 da estequiometria é feita de acordo com as unidades do enunciado. Então, se a unidade para o CO2 é mol, nós deixamos 2 mol na primeira linha. Se ele quer a porcentagem massa de cobre, na primeira linha nós vamos colocar a massa de 1 mol de cobre. Ou seja, 2 mol de CO2 está para 63,5 gramas de cobre. A segunda linha do enunciado, eu quero saber 5 mol. Então, qual é a massa de cobre? Nós vamos multiplicar em cruz, resolver a regra de 3, né? E aí encontramos que X é aproximadamente 158 gramas de cobre.
Ou seja, para 5 mols de CO2, são necessários 158 gramas de cobre. A massa total, pessoal, é de 1.000 gramas, ele disse, né? Agora, nós vamos calcular a porcentagem do cobre na amostra. 1.000 gramas de poliamina, 1.000 gramas de mistura, equivale a 100%. Se na linha de baixo nós colocamos a massa de cobre, nós vamos encontrar a porcentagem de cobre. Então, fizemos uma segunda regra de 3, multiplicamos em cruz, isolamos o x e encontramos o y, né? Encontramos uma porcentagem de 15,8%, mais ou menos 16% de cobre na amostra. E agora vamos calcular a massa de CO2. Ele disse que cada 1 kg de poliamina contendo cobre é capaz de absorver 5 mols de CO2. Deu as massas molares, carbono 12, 12,011, vamos arredondar para 12. A massa molar do oxigênio 15,999, vamos arredondar para 16. E calcular a massa molar do CO2. Um carbono 12 mais, são 2 oxigênios, 2 vezes 6, igual a 44 grama por mol. Grama por mol, unidade de massa molar. E o que significa? Que cada mol de CO2 tem uma massa de 44 gramas. Pessoal, o mol de CO2 tem uma massa de 44 gramas. Toda razão é a primeira linha de uma regra de 3. Eu quero saber em 5 mol. Qual é a massa, então? Nós vamos multiplicar em cruz e vamos encontrar uma massa de 220 gramas de CO2, o que dá a resposta C. Bem, espero ter ajudado. E até a próxima, então. Finalizamos por aqui.